o ponto de partida para o relacionamento, o ponto inicial dos relacionamentos, estão todos errados. De onde vem isso? Lá fora da escola. Que elas se reúnem no banheiro da escola e conversam. Ai, você viu ele? Você viu como ele veio hoje? Né? Então a conversa é no protótipo da coisa. Né? Então, quer dizer, a consciência de namoro que nós estamos tratando hoje com a igreja é um nível mais elevado, amém, irmão? Nós vamos falar do nível mais elevado. Olha para sua mãe e fala assim, do nível santo. Né? Porque namoro cristão tem que trazer consigo santidade. Santidade. Porque se não houver santidade, não há bênção. Se o relacionamento que eu inicio hoje é para futuro, então eu tenho que levar para o futuro a bênção. Porque chegar lá na frente com maldição é terrível. E tem muitos jovens chegando lá na frente com maldição. Mas fica tranquilo, irmão. Aquele que está lá em cima, ele diz na sua palavra o quê? Eu transformo maldição em bênção. Desde quando houver um quebrantamento, arrependimento, mudança, reconhecimento, e tudo pode mudar. A adolescência é um tempo muito complicado, é muito complexo, ela é cheia de inseguranças. O jovem, o adolescente que entra na sua puberdade, ele descobre o homem, descobre que ele é homem, né? Porque faz alguma coisinha, está saindo alguma coisa do corpo dele, então ele se sente macho agora. A menina, por sua vez, entra no seu ciclo normal, natural da mulher, então se acha que já é mulher, a coisa toda e tal. Fala para o seu irmão, homem é homem quando tem condições de bancar. Tem condições de bancar, meu querido? Não tem, então não vem falar que é homem. É que nem eu digo pro meu filho, bateu na mesa, paga a conta. Você está me entendendo? Bate na mesa, então paga a conta. Não vem bater na mesa e não pagar a conta. Quer dizer, bater na mesa você vai dar uma de macho. E a igreja tem que ter homens de Deus. Nem? Homens. Homens no sentido mais amplo da palavra. O jovem, ele tem essas dificuldades de compreensão relacionado a o que é ser homem, né? O que é ter essa responsabilidade do homem. O homem por si só, ele já traz tudo com ele, compromisso, responsabilidade, amor, afeto, emoções. Nós somos um ser tripé, psicológico, espiritual e também emocional, e também patológico. Nós vivemos em torno de sentimentos. Esses sentimentos, muitas vezes, se nós não sabemos trabalhar com ele, a gente acaba sendo maldição na vida de outras pessoas. Tem muito jovem dentro da igreja que namora com uma, depois não deu certo, namora com a outra, não deu certo, namora com a outra, ele já namorou com 3, e aí ele casa com a 4. E ele é cara de pau, vai chamar as outras 3 que ele namorou para ser padrinha do casamento. Né? Quer dizer, não tem uma consciência do que faz, do que faz. Irmão, tem gente procurando o verdadeiro amor, de repente o amor está na sua frente, sabe por quê? Porque amor, meu querido, é construído. Amor se constrói, amor não é da noite para o dia, amor é construído, é trabalhado, é no relacionamento do dia a dia, no conhecimento da pessoa. O adolescente ele traz sentimento de culpa, sentimento de medo, sentimento de inferioridade. Ele participa dentro de um momento de transição de vida, de mudança, aquelas faixas etárias, e traz com ele um bocado de interrogações, um bocado de perguntas. E essas perguntas, muitas vezes, elas não são colocadas para o pai, elas não são colocadas para a mãe. E aí é o papel da igreja. É o nosso papel, de alguma maneira, abrir trabalhos como esses, para que algumas questões sejam mais claras, definidas na mente do jovem, que muitas vezes tem vergonha de falar com o pai, tem vergonha de falar com a mãe. Eu tenho 4 filhos, meus 4 filhos estão ali. E um deles toca cavaquinho muito bem também, o outro também toca demais na timba. Aí é complicado a família, né, meu? E aí você imagina só quando a igreja vai... É uma besteira aqui. Eu tenho 3 samba que eu fiz faz pouco tempo. Tenho 3 letras de samba que eu fiz. Eu não vou cantar pra vocês, porque eu não sou bobo, né, mano? Vou cantar os caras vão cantar lá, vai botar a letra deles. Aí vai roubar a minha autoria aqui. É brincadeira, mas depois eu vou falar pra vocês. Então, eu tenho 4 filhos, 26, a minha menina, o meu menino de 24, o meu outro menino de 22 e o que tem um problema de saúde que Deus está trabalhando, né, que tem 18, vou fazer 18 agora. Então, a gente participa dessa coisa da juventude, das mudanças de idade, das faixas etárias. A gente vê com os pais, principalmente nós pastores, que trabalhamos com os outros, trabalhamos com muitas pessoas e às vezes a gente acaba ficando um pouco omisso em relação a algumas coisas dentro de casa. Né? E a gente tem que trabalhar com isso, a gente tem que aprender com isso. Por isso a gente, eu e minha esposa, investe muito em encontro de casais, a gente vamos, aprende, atrás para cá, e abraça e conversa, para a gente crescer e aprender a minimizar os erros que nós temos, infelizmente, devido à nossa demanda com as pessoas.
E eles ficam com essas dúvidas e vão procurar sair da onde? No seu grupo de convívio. É na escola, é no trabalho, é na rua de casa, é na esquina. E esses problemas, porque o ser humano em si, ele traz uma necessidade, 4 necessidades básicas, quase necessidades sociais, na verdade, que é o quê? Como é que eu posso colocar para você, jovem? A necessidade de ser, a necessidade de ser conhecido, a necessidade de ser integrado, a necessidade de ser compreendido e a necessidade de ser amado. São 4 necessidades sociais básicas que vêm na vida do adolescente. Ele precisa disso. Nós somos um ser agregável. O que significa isso? Nós não fomos criados para viver só. Então, por si próprio, o homem precisa automaticamente de alguém. Ele foi colocado em nós sentimentos, emoções que são compartilhadas com o próximo. Então, além de receber, além de prover, que nós temos, a gente também, além de receber, nós também temos que prover. E essa necessidade de convívio, como ser agregável, é que nos faz nos ligar com as coisas, nos unir. E muitas vezes, essa necessidade de compreensão, quando vai para o mundo, é que dá um grande perigo. A necessidade de ser integrado, o jovem sai de casa porque a família é um espelho para ele. A família é um retrato parcial do mundo, é uma representação ilustrativa do mundo, entretanto, não é a real. É uma figura. Ele sai com aquela figura da mente e vai para o mundo. Ele começa a frequentar as 5ª, 6ª, 7ª série e começa a frequentar com outras pessoas, com outras cabeças. Então ele traz aquela figura da família para fora. Ora, se a família está desestruturada, esse jovem vai como para o mundo? Totalmente desestruturado. Se a família é uma família desunida, ele vai para o mundo totalmente com essa concepção. E essa necessidade de ser integrado, ele vai se inclinar para onde? Para onde não tem estrutura, porque ele saiu de um mundo representativo sem estrutura. Por isso que pais e mães, nós temos que ficar atentos, porque nós sofremos um grande risco, principalmente o cristão, porque somos alvo direto. E os nossos filhos são diretamente alvejados constantemente para que seja denegrido a imagem, manchada a imagem. E o projeto lá na frente pastoral, missionário, espiritual, profetas, e ele sabe disso. A igreja evangélica, predominantemente, 75% é menina, é feminino. Né? Então, quer dizer, é um alvo muito grande. Se a espécie do macho está diminuta, né? Está pequena, então o que acontece? Né? Se a espécie do macho dentro da igreja está menor, que a procura é maior. Então a jovem menina, ela vai procurar onde? Na igreja não tem. Na igreja não tem, eu vou procurar lá fora. E esse problema da integração, se a família não estiver bem preparada com ensinamento, o que a Bíblia fala no livro de Provérbios? Ensina o teu filho no caminho que ele deve, para que quando ele ficar velho, dele não se desviará. Então a casa, a família tem essa responsabilidade de trazer um entendimento sobre esse tipo de assunto. Com quem que você está relacionando? Quais são o seu grupo, o seu clã que você convive? Né? Quais são as pessoas que você está andando? Você começa a perceber isso no comportamento da criança, no comportamento do adolescente. Né? Aquela que orava já não está orando mais. Isso é natural. A questão não é o quanto se ora, mas o quanto se sabe. Porque o que se sabe fica marcas. Na hora do problema, tem coisa registrada na memória. Por isso que a gente não pode desprezar o conhecimento e nem a lei. Porque essas ficam atadas no coração. E no momento de uma necessidade, o que o Espírito Santo faz? Ele vai lá na sua caixa de memória. Né? Ele vai lá na sua caixa de memória. 2 faculdades, memória e imaginação. Memória me reporta ao passado, imaginação me leva para o futuro com sonhos. Então o jovem, no momento de situação, ele vai usar a memória. No momento de uma necessidade, ele vai usar o que está registrado na memória, mas ele não tem princípios. A casa está quebrada. Não tem conhecimento bíblico. Ele vai fazer o quê? Tudo é natural. Tudo é normal. A jovenzinha cristã da igreja, ela é alvejada pelo homem do mundo, pelo jovem do mundo, porque ela não tem uma base, ela não tem um entendimento. Ela vem na igreja para cantar hino. Ela vem na igreja somente para adorar. Adorar. E na verdade, a adoração não é dentro da igreja. A adoração é lá no mundo. No meu comportamento, na minha atitude, na minha moral, na minha ética. Aqui é um resultado daquilo. Né? A minha adoração aqui dentro é aceita quando ela vem de lá. E completa-se aqui.
O jovem não tem esse tipo de entendimento, então ele vem para a igreja e acha que a adoração é aqui. Lá no mundo ele não precisa adorar. E é justamente lá no mundo que estão os verdadeiros adoradores. Porque ele falou o quê? Eis que vos envio como lobo, como ovelhas no meio dos lobos, dos convívios de lobos. A escola está cheia de lobo querendo jovenzinha cristã. Né? Porque jovenzinha cristã é direita, jovenzinha cristã é honesta, é fiel. Não é aquela coisinha de ficar com um gatinho aqui e outro gatinho ali. Né? Eles querem essa jovem. A igreja está com um número escasso, elas vão e acabam sendo seduzidas. E o grande problema é isso. O que fazer quando vem essa sedução? Como que nós vamos nos comportar diante dessa dificuldade? Como que o jovem se depara com isso? E ele precisa saber administrar tudo isso aí. Eu quero colocar para você uma coisa. A Bíblia Sagrada ela não é um manual de prescrição que vem detalhadamente, pormenorizadamente o teu cotidiano. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 30. Eu quero que você leia comigo esse versículo. Provérbios, capítulo número 30, versículo de número 18 e 19. Quem abriu, diga amém. Então vamos falar. O escritor diz assim: essas 3 coisas me maravilham, e 4 há que eu não conheço. 3 coisas me maravilham, mas há 4 que eu não conheço. E ele diz a primeira: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o andar do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso para você o seguinte: a Bíblia, ela não é detalhadamente, pormenorizadamente, tratando de assuntos cotidianos. A Bíblia é um manual de salvação. O objetivo direto da palavra de Deus é ministrar a verdade e salvação. E dentro dela existe muita coisa que nós podemos trabalhar para que a gente chegue num denominador comum a determinadas áreas, inclusive namoro. O namoro cristão não é algo definitivo nem bíblico. Namoro é simplesmente um relacionamento, e aí que nós temos que tomar cuidado para colocar princípios espirituais nele. Por isso que, onde está na Bíblia isso? Onde está na Bíblia aquilo? Você não tem que ver o que está, o que deixa de estar, mas o que ela revela acerca do fato. Se esse relacionamento que você tem não for, se esse relacionamento que você tem está indo de encontro com a palavra de Deus, ou seja, de contramão, então esse relacionamento está fora dos padrões. Se esse relacionamento que nós temos, que você tem, não está indo de confronto com a palavra de Deus, então esse relacionamento é justificado, seus fins e seus meios. Então, nós não estamos falando definitivamente de algo bíblico em questão objetiva. Namoro, onde está? Não tem. Nós estamos falando no relacionamento nos seus diversos níveis. E quando este está dentro do centro da vontade de Deus, então isso é abençoado. O problema é nós trazer santidade para aquilo que é muito perigoso. É uma bomba de estopim, é uma bomba relógio acionada, e se nós não tivermos na hora certa o código para desacionar, ela explode. Então o jovem cristão, ele passa por coisas. E a pergunta que eu vou dizer para você aqui agora: quanto que você pensa na hora que você está namorando na pessoa de Cristo? Quando? É ruim, né, pastor? Aquele lábio carnudo na minha cara, vou pensar em Jesus, pastor. Então começa a tentar por algumas coisas, porque é nisso que a gente vamos tentar colocar em você. Não é ser bobo, nem ser fanático. Eu, quando me converti, a minha esposa falou para mim assim, aquele impacto da glória, né? Aí eu, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aí ela falou assim: Daniel, pelo amor de Deus, Daniel, olha para mim, eu não sou anjo não, filho. Porque a gente fica aquela coisa doida, né? É que unção de Deus na vida do homem. E eu quero produzir em você unção de Deus no seu namoro. Viu? Você vai sair daqui com o seu namoro ungido, meu querido. Com uma mentalidade de santo.
Você entendeu? E essa menina e esse jovem que está com relacionamento na presença de Deus, o pastor vai casar eles aqui e abençoar a vida deles. Serão os futuros pastores da igreja.